Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós iremos falar de um tema muito importante para a nossa compreensão. E antes de iniciarmos esse tema, eu quero ler um versículo, ou alguns versículos, da palavra de Deus com os irmãos. Nós vamos falar da graça salvadora de Deus. No livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, a palavra do Senhor diz: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Queridos amigos e irmãos, o primeiro passo para servirmos a Deus em plenitude, na beleza da santidade do Senhor, é compreendermos ou entendermos a graça, o favor imerecido de Deus para conosco. Na antiga aliança, no Velho Testamento, as pessoas elas receberam de Deus a lei. Moisés recebeu do Senhor a lei quando estava guiando o povo de Israel pelo deserto. Então o Senhor Deus escreve as leis com as suas próprias mãos santas e dá a Moisés os mandamentos. E o povo deveria obedecer esses mandamentos. Mas esses mandamentos não podiam salvar o povo. Os mandamentos serviam de tutor, conforme a Escritura Sagrada nos exorta em Gálatas capítulo 3, versículo 24. A palavra do Senhor nos ensina que essa lei ela servia de tutor para conduzir até Cristo. Ou seja, ela servia simplesmente para guiar, para ensinar. O povo agora deveria adequar-se às leis do Senhor, a obedecer à lei do Senhor. Mas, nessa altura, o povo já estava contaminado pelo pecado. Estavam dominados pelo pecado. Porque o pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. E nessa época, quando o povo eles saem do Egito, eles já haviam sido contaminados pelo pecado, pois ali Adão já havia já havia caído no engano do pecado. Então, o Senhor Deus deu a lei a eles, mas a lei não poderia salvar. Então, quando eles pecavam, era necessário, era requerido pelo Senhor nosso Deus, uma oferta, um sacrifício. E o que eles faziam? Eles pegavam um animal sem defeito, um animal sem mácula, sem manchas, e então imolavam esse animal, derramavam sangue desse animal, e isso servia para cobrir os pecados deles, mas não servia para salvar. Então o Senhor Deus, ele revela essa graça salvadora em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito, o sacrifício que não precisa de emendas. Mas nessa altura muitos podem pensar, mas Ariel, se as pessoas não poderiam ser salvas pela lei, então como ficou, por exemplo, Abraão, ou mesmo Moisés, ou aquelas pessoas, Isaac, Jacó? Queridos irmãos, a Escritura Sagrada deixa bem clara no livro de Hebreus que as pessoas, por exemplo, Abraão, vamos citar esse exemplo, foi justificado pela fé, ou seja, por essa certeza dos fatos que não se veem, por essa convicção, por essa certeza das coisas que se esperam. Ou seja, Abraão, ele cria que o Senhor Deus iria salvar ele, que o Senhor Deus que fez a ele a promessa dele ser pai de muitas nações, seria também o Deus que iria salvar a alma dele da condenação eterna. Então a Bíblia deixa bem claro que as pessoas eram justificadas
pela fé. Por exemplo, ainda no exemplo de Abraão, o Senhor Deus aparece a Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. Então Abraão foi, sem saber de nada, ele só foi ouvindo a voz do Senhor, a direção do Senhor, e por isso ele foi justificado. Não foi pelas obras da lei, mas pela fé. Ele teve fé que ele foi aceito por Deus. Essa é a fé que salva. Mas a graça salvadora de Deus foi manifestada na cruz do Calvário. E isso para um fim, para nos salvar da condenação eterna e também para remir para Deus um povo exclusivamente dele, zeloso e de boas obras. Embora nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas essa graça não salva uma pessoa que vive pecando. Essa graça ensina-nos a abandonar os pecados, a nos arrependermos e inclinarmos a Deus, porque sem santificação ninguém virá ao Senhor. Essa graça nos capacita a obedecermos a palavra do Senhor, não com um sentimento de culpa, um sentimento de que estamos condenados, mas com uma convicção de que nós somos aceitos por Deus, porque nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. E entenda bem, queridos amigos e irmãos, depositar a fé em Cristo Jesus não é simplesmente crer ou acreditar que Ele existiu ou que Ele existe. Não é isso. É nós identificarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como sendo exclusivamente para nós mesmos. É crermos que Jesus morreu na cruz do Calvário porque nós somos miseráveis pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos abandonados, largados pelo fato do nosso pecado ser abominável aos olhos do Senhor. Mas nós cremos que fomos aceitos por Deus porque Cristo pagou a dívida, o tratado que nós não poderíamos pagar. Quando nós identificamos esse sacrifício de Cristo e nós nos apropriamos para nós mesmos destes sacrifícios, ou seja, nós cremos que fomos substituídos por Cristo na cruz do Calvário e que Ele cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir e que, portanto, agora nós podemos obedecer a Deus com amor, com alegria, sabendo que o nosso Deus é um Pai amoroso, um Pai de justiça e justo, que enviou o seu único Filho para sofrer por nós naquela cruz. Quando nós cremos nisso, que tudo aquilo foi por nós, exclusivamente, não porque nós tínhamos algum valor, mas porque os nossos pecados, eles formaram uma dívida tão grande que nenhum de nós poderia pagar. Somente aquele que é santo, puro, sem manchas, sem máculas, que derramou o seu sangue, ele pagou por nós aquilo que nós não poderíamos cumprir. Então, o primeiro passo, querido amigo, você que está pensando em batizar e você que já é batizado, o primeiro passo, e isso que nos fortalece em Cristo Jesus, é crermos que Cristo cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. E entenda bem que essa graça nos ensina a renunciarmos à impiedade e às concupiscências, os desejos proibidos mundanos. Essa graça nos ensina a fazer isso, nos mostrando que nós não estamos fazendo isso em vão. Nós estamos fazendo porque fomos aceitos por Deus e que, portanto, agora nós podemos guardar os mandamentos do Senhor. Entenda bem, queridos amigos, graça é um favor imerecido, mas não quer dizer que pelo fato de nós vivermos agora na graça, que nós vamos viver pecando. Pelo contrário, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, porque a salvação continua sendo daqueles que vivem em santificação, separados, selados por Cristo. É necessário viver em santificação, porque a palavra do Senhor deixa bem claro. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.